Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Sejam todos bem-vindos a esse canal de evangelização diaconal para toda a igreja. Hoje, sábado, na 14ª semana do tempo comum, um dia muito especial, da qual hoje celebramos nosso querido Pai São Bento. Para nós que participamos e temos uma vida ligada também à Ordem de São Bento, um dia de festa do nosso fundador e nosso padroeiro, exemplo de homem santo, da qual vamos falar daqui a pouco a sua história. Que hoje possamos nos alegrar com toda a comunidade beneditina, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, que celebra seu padroeiro e fundador com muito amor. E que possamos também, por intercessão dele, seguir ali o Evangelho de Cristo, ao qual ele foi ardentemente ali um pregador e defensor, inspirando ali uma regra de vida para aqueles que desejam viver segundo essa regra e seus ensinamentos, para chegarmos, como diz ele, todos juntos ao céu, à casa do Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta que o discípulo se torne como o mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao chefe da casa, que não dirão de seus familiares? Não tenhais medo deles, portanto, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. O que vos digo às escuras, dizei à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 pardais por uma haste, e no entanto nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste dia em que volto a falar, recordamos a memória de São Bento Abade, este santo homem que fez a sua opção por Cristo desde cedo na sua vida, Este Evangelho diz aqui: todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai, que está nos céus. São Bento foi um homem que declarou o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, aos seus próximos, e também a sua obra atingiu dentro da igreja o mundo inteiro. Este é um homem santo, da qual hoje nós celebramos. Possamos nós também sempre nos declararmos a favor de Cristo, anunciar a Cristo aos homens, para que possamos também receber do próprio Cristo, como recebeu São Bento, ali diante do Pai, ali estarmos recebendo o prêmio e sendo declarado positivamente diante de Deus, como São Bento também mereceu este grande dom, esta grande graça. Meu irmão, minha irmã, dia 11 de julho é comemorado então o dia de São Bento. São Bento é um santo popular, bastante conhecido por sua medalha, que contém muito significado para todos aqueles que a carregam, e até os dias de hoje é venerada com muita fé por seus devotos. São Bento nasceu na Itália em 480
e logo cedo foi estudar ciências liberais, graças à situação muito abonada de sua família, que pôde mandá-lo para lá. Nessa época, havia uma grande pressão em cima do Império Romano por conta das invasões dos bárbaros e, indignado, São Bento acabou optando por se retirar e manter-se isolado em uma gruta. Lá, São Bento dedicou-se à oração e à vida eremita. Era alimentado por um outro monge que, através de um cesto erguido até o penhasco, o mantinha munido de pão para completar a alimentação quase escassa. E assim foi-se por 3 longos anos. Nesse período de solidão, São Bento inspirou muitos outros jovens sedentos por cultivar seus valores cristãos, que começaram a visitá-lo constantemente. Em um pouco tempo, o seu sossego acabou. Parte dessa experiência fez com que Bento começasse a amadurecer cada vez mais a ideia de fundar um mosteiro, e assim foi. Aos 40 anos, São Bento sai da gruta e ruma para o sul de Roma, a fim de fundar o que viria a ser o maior centro da vida beneditina de todos os tempos, o mosteiro de Monte Cassino. E ali era seguido o exemplo contrário ao rumo que Bento escolheu para a sua vida no passado. A vida deveria ser comunitária e não solitária, e sob a direção de um abade. E foi assim que São Bento, mudou a forma dos jovens de viverem a vida monástica. Ao todo, foram mais de 12 mosteiros fundados por ele ao longo da história, onde cada vez mais famílias enviavam seus filhos jovens para iniciar os estudos e seguir a famosa regra de São Bento. Vamos falar um pouco sobre a regra de São Bento. A regra de São Bento é baseada em ensinamentos escritos por ele e tinha como objetivo principal formar os jovens cristãos de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo e prática dos mandamentos. Acreditava-se muito que através desta regra e a vida comunitária e não individual era mais fácil atingir a perfeição. Além disso, a regra de São Bento deixava todos bem à vontade e era aplicada e moldada de acordo com a capacidade e também limitações de cada um que entrava no mosteiro. Ora et labora, oração e trabalho, era o seu lema principal, onde a oração era transformada em trabalho e o trabalho em oração, através da fé e da obediência. Um período de expansão e consagração. Todos os mosteiros beneditinos tornaram-se centros de referência e deles saíram vários nomes e ícones da Igreja Católica. Ao todo foram 23 papas, 5.000 bispos e cerca de 3.000 santos canonizados. As mulheres também tiveram a sua vez dentro da doutrina beneditina e lideradas pela irmã de Bento, Santa Escolástica. Tiveram a oportunidade de desfrutar de seus ensinamentos, adotando também a regra de São Bento e mais tarde ficando conhecidas como monjas beneditinas. Após a sua morte, no ano de 547, a imagem e figura de São Bento propagou-se mais e mais, fazendo ganhar o título de padroeiro da Europa. A medalha de São Bento é um dos maiores símbolos e heranças deixadas por ele. Seus significados e simbologias são de extrema importância para a Igreja Católica e para todos os seus devotos que a veneram com fé e amor. As primeiras medalhas foram confeccionadas dentro do mosteiro Cassino e, como símbolo principal, carregam a cruz, muito usada por Bento em diversas situações de sua vida, inclusive
naquelas em que evitou por várias vezes a sua própria morte. Para Bento, o sinal da cruz era como um sinal de coisas boas sendo feitas, um sinal de vitória contra o mal e a morte. A medalha sofreu várias variações, e nas mais antigas é possível encontrar a figura de São Bento rodeada pela frase em latim: Eius in obito nostro presentia muniamur, que a hora de nossa morte nos proteja tua presença. As medalhas mais atuais têm essa frase, substituída por Cruz Sant Patris Benedicti, ou ainda Santos Benedictus. Já na parte do verso, encontramos a figura de uma cruz com as seguintes inscrições: CSPB, Cruz Sancti Patris Benedicti, Cruz do Santo Pai Bento, CSSML, Cruz Sacra Sit Mili Lux, Cruz Sagrada seja a minha luz, NDSMD, Non Draco Sit Mihi Dux, que o dragão não seja o meu guia, VRS, Vade Retro Satana, passe reto Satanás, NSMV, Nunquam surda mihi vana, nunca seduzas minha alma, SMQL, Sant mola quae libas, são coisas más que brindas, IVB, ipsi venana bibas, bebas do mesmo veneno. E em 1942, o Papa Clemente XIV aprovou o uso da medalha, oficializando-se assim como um instrumento de adoração e devoção de fé, ao contrário de que muitos pensavam ser apenas um amuleto de superstição. Isso se deu no ano de 1942. A oração de São Bento: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse momento, esta bênção é pedida que desça sobre todos nós e concluímos a oração com Amém. Meu irmão, minha irmã, para terminarmos, retrato aqui a suma importância para a civilização ocidental e também, principalmente, para a vida da Igreja, durante e pós São Bento, né? Como ele mesmo foi intitulado padroeiro ali do Ocidente, né? Um grande homem que deu uma enorme colaboração e com certeza para a vida da estrutura também da Igreja e com certeza para o nosso mundo ocidental até nos dias de hoje. Prova disso, que sua regra de vida, seguida por todos nós, né, com muito amor, fé e obediência, né, serve de exemplo para que todos nós possamos, numa vida também dentro dos mosteiros, ou também vivendo como oblatos e oblatas, caminhando junto, numa vida comunitária, possamos juntos chegar ao céu, como ele mesmo dizia. Que todo o trabalho de São Bento sirva e continue servindo sempre para os nossos dias e para o bem da Igreja. Viva São Bento! Viva! O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, hoje, num dia especial, pela santa intercessão de São Bento, nosso Pai, padroeiro, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. São Bento, abade, rogai por nós.